A primeira, qual é? Qual é a insulina basal que o seu filho vai utilizar, tá? Qual é a insulina ultra rápida, como eu estava falando agora. A dose que cada um vai utilizar. A insulina basal vai utilizar quanto? Vai utilizar 12 unidades, 10 unidades, 16 unidades, não sei, isso vai ser prescrito na hora. Mas o que é importante? É você saber por que aquele valor foi prescrito. Porque a dose da insulina basal, ela vai ser uma dose maior do que a insulina ultra rápida. Então, são informações que são importantes você ter de conhecimento. Na sua receita, é indispensável que tenha o nome e a dose de cada uma das insulinas. No caso da insulina ultra rápida, tá? O que é importante ter? É importante que tenha não somente a dose, mas a forma e o horário que é para você aplicar aquela insulina. Nós temos dois tipos de situações com a insulina ultra rápida em termos de prescrição, tá? De estar na receita. Por exemplo, se o seu filho, ele utiliza a insulina ultra rápida apenas para correção de uma hiperglicemia, então na sua receita de insulina tem que estar prescrito apenas a correção, mas também tem que estar escrito de que forma você vai identificar qual é o valor da insulina a ser aplicada naquele momento. Então, se você tem a sua receita de insulina apenas, tá, para correção, muitas crianças que eu já atendi chegavam para mim apenas com a receita de insulina para correção. E aí estava também prescrito o horário. E qual é o horário normalmente que é feito, que é verificada a glicemia para os casos de aplicação de insulina somente para correção? Sempre antes das refeições, não é verdade? Então, antes do café da manhã, antes do almoço, antes do lanche da tarde, antes do jantar, a criança vai lá, verifica a glicemia. A depender do valor da glicemia, ela vai aplicar uma determinada dose de insulina. Agora, se a receita dessa criança está dessa forma, qual é a outra informação necessária, indispensável que tem que ter? Para ela poder identificar o valor, tá? A dose de insulina a ser aplicada. Tem que estar aquele cálculo. Qual é o cálculo? O cálculo é a glicemia do momento menos a meta glicêmica dividido pelo fator de sensibilidade. Só que, se tem esse cálculo para fazer, quais são as outras informações que eu preciso ter dentro da minha receita de insulina para poder saber qual é a minha dose a ser aplicada? Eu preciso saber qual é a minha meta glicêmica e eu preciso saber qual é o meu fator de sensibilidade, qual é o fator de sensibilidade do meu filho. Se eu sei essas informações, se essas informações estão contidas dentro da minha receita, as possibilidades de eu errar uma dose diminuem consideravelmente, tá? Elas diminuem consideravelmente. Mas temos que sempre saber analisar essas receitas com calma, porque às vezes no dia a dia a gente já acha que já pegou o jeito, a gente acha que já sabe fazer sem nenhum tipo de problema, e às vezes a gente erra, tá? Às vezes a gente erra, às vezes a receita de insulina já sofreu algum tipo de alteração, só que você não passou aquela alteração para a receita, ou não passaram a alteração para a receita. Você, de repente, não levou ela na consulta e você só veio com essa informação de cabeça. E aí você continua com sua receita de insulina com as doses antigas. E aí você acaba esquecendo, de repente, a dose nova e utiliza a dose antiga. Então, essas informações de se manter uma receita de insulina sempre atualizada, tá, também é extremamente importante.